O Palmeiras entra muito pressionado no confronto contra o Chelsea se a gente for analisar as campanhas dos brasileiros até aqui. O Fluminense eliminou a poderosa Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa, com propriedade, um 2-0 sonoro, um esquema muito bem montado pelo Renato Gaúcho. O PSG foi derrotado pelo Botafogo. Sim, o Botafogo conseguiu vencer o Paris Saint-Germain. O Flamengo caiu para o Bayern de Munique, que é um time de primeira prateleira da Europa. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid, esses times são de primeira prateleira. E o Palmeiras empatou com o Inter Miami, time que foi massacrado pelo Paris Saint-Germain e ganhou do Porto, no qual o Palmeiras não conseguiu vencer o Porto e deveria ter vencido. E nas oitavas acabou vencendo um time brasileiro, então a gente não teve esse tiratema, né, do Palmeiras. E tendo em conta que o Flamengo venceu o Chelsea na fase de grupos com convicção e o Fluminense venceu a Inter de Milão com uma proposta muito interessante de jogo, o Palmeiras entra sim pressionado em fazer um bom resultado. O Palmeiras, ele deve se sentir pressionado em competir e ganhar do Chelsea, porque não é um time de primeira prateleira da Europa. O Chelsea é um time de segunda prateleira nesse momento. É um elenco muito jovem, um elenco ainda cru. Então, a gente tem que cobrar o Palmeiras sim. E a pressão que o Palmeiras entra é muito grande. Porque a gente tem um Flamengo que venceu, a gente tem um Fluminense que venceu e a gente tem um Botafogo que venceu. Esses três venceram os times europeus e o Palmeiras não conseguiu isso nem com o Porto. E o Porto era disparado o pior time dos europeus nessa competição. Então vai ser muito interessante a gente ver isso, ver o que vai acontecer, porque eu acho que sim, o Palmeiras entra pressionado para esse confronto com o Chelsea.